Bom, muito boa tarde. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao Engenheiro Carlos Pimenta pelo convite para estar aqui hoje. A pergunta que foi colocada, as duas perguntas que foram colocadas pelo Carlos Costa Neves, têm, da minha parte, três respostas, mas isso é típico dos juristas, quando, como nós somos pagos à linha, como quando nos fazem duas perguntas, arranjamos três respostas. Uma resposta que levanta uma questão conceptual, uma resposta que levanta uma questão constitucional e uma resposta que levanta uma questão institucional. A questão mais complexa é, sem dúvida, a primeira, a conceptual, e que tem a ver com o facto de que o processo de integração europeia, do ponto de vista democrático, tem tido bastante dificuldade em fugir daquilo que eu costumo designar como um jogo de soma negativa, em que os poderes que são transferidos dos Estados para o centro da União Europeia acabam por corresponder a uma perda de legitimidade e de responsabilidade democrática a nível nacional, que não é completamente compensada pelo reforço dos mecanismos de responsabilidade e de legitimidade democrática a nível europeu. O que significa que, do ponto de vista dos cidadãos, hoje, o processo de integração europeia, muitas vezes fala-se nisto como o déficit democrático, o processo de integração europeia é um jogo de soma negativa, em que as instâncias de poder nacionais e as instâncias de poder europeias, em vez de se reforçarem mutuamente no sentido da consolidação de sistemas democráticos, acabam por entrar numa tensão de subtração, em que o ganho de uns é a perda de outros, mas o ganho daqueles que ganham nunca compensa completamente a perda líquida de legitimidade e de responsabilização no contexto europeu. A resposta clássica para isto é a resposta federal. É dizer, não, quando se construir uma democracia supranacional, todas as perdas de circuito serão garantidas a nível europeu. Mas temos que ser suficientemente humildes e reconhecer que o estádio atual de maturação do processo de integração europeia e que os mecanismos políticos e institucionais que existem não permitem dizer que estamos à beira desse grande salto federal e que, portanto, temos que encontrar respostas que tranquilizem as preocupações dos cidadãos dentro de um quadro realista de aprofundamento do processo político europeu. E por isso, talvez, o paradoxo ou a esquizofrenia da vida europeia. Se virem o Eurobarómetro, verificarão que os europeus têm mais confiança nas Nações Unidas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, têm mais confiança nas instituições europeias. E, em terceiro lugar, onde têm menos confiança é nas instituições nacionais. Ora, isto é manifestamente esquizofrénico, porque, ao contrário do ditado popular, longe da vista, longe do coração, parece que quanto mais longe está a instância política, mais confiança inspira nos cidadãos. Quanto mais próximo, maior é a desconfiança. Bom, isto podia ser também a definição do amor platónico, ou mesmo da êxtase do amor platónico, mas de facto não é uma base saudável de resolução dos problemas democráticos com que estamos confrontados. E por isso, a primeira nota que eu gostava de vos deixar é esta. Não estou em crer que haja uma solução que permita que, através de uma intervenção institucional a nível europeu, nós consigamos superar a questão do déficit democrático. A questão do déficit democrático começa cá dentro, começa em cada país, começa na capacidade de controle das instâncias democráticas nacionais sobre o que cada país faz no contexto europeu, e a superação desse déficit democrático obriga a que a temática europeia seja incorporada no debate político nacional e faça parte central da relação de confiança que se estabelece entre os eleitores e os eleitos, não apenas nas eleições para o Parlamento Europeu, mas desde logo e em primeira instância nas eleições nacionais. É então um problema de cultura política. E de cultura política com consequências no aumento do desprestígio dos políticos, da vida política, da classe política, que se reflete tanto a nível europeu como a nível nacional. E a minha mensagem é muito simples: ou nos salvamos juntos, ou perecemos juntos. E o problema não é, portanto, dissociável entre uma microcirurgia europeia que seja independente daquilo que são as reformas do sistema político e da qualidade das nossas próprias instituições nacionais. A segunda questão que eu gostava de colocar é uma questão constitucional e que é, de alguma forma, a decorrência da crise do euro. Eu creio que nós estamos a assistir na União Europeia a uma mutação constitucional.
desculpem lá a expressão, o jargão constitucionalista, mas estamos a assistir a uma mutação constitucional, onde muitos dos equilíbrios e dos pressupostos da União Europeia que conhecíamos já não se vão verificar no futuro. E essa mutação constitucional faz, gostemos ou não, da zona euro o núcleo central de aprofundamento da integração política. E essa questão do núcleo central de aprofundamento da integração política coloca-nos a nós, Portugal, uma questão crucial. Que é, porquê estar no euro? E, obviamente, que eu não quero fugir ao debate económico. Os constrangimentos de estar no euro, e nós aqui em Portugal debatemos isso muito no drama e na angústia do déficit da dívida. Mas há mais vida para além desse debate. Desde logo económica. A questão a que normalmente os defensores da saída do euro aqui em Portugal nunca respondem é o que é que significa para um país com as nossas características estarmos num mundo profundamente globalizado fora do euro. Eu não quero sair do euro não apenas por medo do que é que acontece depois, eu quero saber o que é que me dizem como resposta ao que é a nossa posição na globalização fora do contexto do euro. Mas mais do que a questão económica. A questão do euro é, hoje, a questão da presença no euro é uma questão política fundamental para o nosso país. E é aí que se faz uma separação de águas, de facto. Nós temos que estar no euro eminentemente por razões políticas. Eu sei que me vão criticar, dizendo, pois é, no passado já muitas decisões foram tomadas por razões políticas e depois tiveram consequências económicas desastrosas. Falsa questão. Nós não podemos desculpar-nos pelos erros que cometemos da política económica apenas por dizer que prevaleceu uma leitura política. Porque é compatível e é compaginável uma opção política deste género com uma política económica adequada em função dos objetivos de estar no euro. Só que estar no euro significa reconhecer que vamos entrar num mundo novo de que não conhecemos exatamente todos os contornos. Já que, na realidade, como Delors formulou já há muitos anos, o futuro da União Europeia será um futuro baseado no conceito de diferenciação. Haverá diferentes velocidades, diferentes ritmos de integração e até haverá, em certa medida, diferentes objetivos. E nós não podemos ignorar e encarar com preocupação o risco da deriva do Reino Unido de afastamento da União Europeia. E acho que um país como Portugal tem a obrigação de esclarecer claramente que não vê com bons olhos o afastamento do Reino Unido da União Europeia e que não o vê com bons olhos nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista político. Mas a verdade é esta. A partir do momento em que há um núcleo de aprofundamento da integração como a zona euro, corre-se o risco de se acentuarem as diferenciações e as desigualdades entre os Estados. E este é talvez a maior ameaça à coesão do projeto europeu. Nós vamos ter que viver um período onde haverá um núcleo de aprofundamento a 18 que se tem que relacionar com uma União a 28 e onde a moeda comum é a 18, em breve a 18, agora é a 17, mas em breve a 18, mas aquilo que é a seiva fundamental do projeto europeu é a 28, que é o mercado interno. E nós não podemos consentir que um aprofundamento a 18 mine os fundamentos da integração económica a 28, que são os que decorrem do projeto do mercado interno. E para o aprofundamento do mercado interno, o Reino Unido é muito importante, mesmo estando fora do núcleo de aprofundamento da zona euro. Isto significa, portanto, que esta é a questão constitucional que se coloca. Nós vamos ter que nos posicionar no futuro, no contexto europeu, tendo em linha de conta que queremos estar na zona euro, por razões económicas e por razões políticas, mas temos que ser ativos para impedir que um aprofundamento da zona euro possa pôr em causa os fundamentos da integração económica, que são, na minha opinião, aqueles que decorrem do projeto do mercado interno. Isto não é fácil, vai ser complexo, vai ser de uma enorme complexidade. Eu ouço muita gente dizer, é preciso simplificar a União Europeia. Bingo! Também eu gostava. Mas lamento ter que dizer que receio que a União Europeia ainda se vá tornar mais complicada do que foi até aqui, em virtude desta diferenciação que é o preço a pagar para a prossecução dos objetivos fundamentais do projeto de integração europeia. E última questão, a questão institucional. É por isso que quando existem estas tensões de diferenciação de objetivos, tensões entre os 18 e os 28, o papel das instituições europeias é fundamental. Porque, no fundo, a confiança mútua entre os Estados
depende em larga medida das garantias que o funcionamento das regras comuns e das instituições derem aos cidadãos, de que todos têm lugar na União do futuro e todos têm expectativas de se sentirem confortáveis nessa União do futuro. E por isso as instituições são fundamentais. É necessário que haja instituições comuns e que essas instituições comuns desempenhem as funções que lhes são cometidas no contexto das regras jurídicas, ou seja, no contexto dos tratados. Ora, também desse ponto de vista, nós estamos a assistir a uma alteração. Temos que ser honestos e reconhecer. A crise do euro reforçou uma dinâmica que já pré-existia e que faz hoje do Conselho Europeu o órgão político central da União Europeia. Ele já era o grande órgão de impulsão política. Hoje é cada vez mais um órgão de direção política. Quando as grandes questões do euro já nem sequer conseguem ser resolvidas no Eurogrupo ou no Ecofin e têm que subir ao chefe de Estado e de Governo, para utilizar a expressão de um autor não muito popular hoje em dia aqui em Portugal, o Ministro das Finanças alemão Wolfgang Schäuble, Chefsache, coisa de chefe, coisa de chefes. Pois é verdade, o euro tornou-se uma coisa de chefes porque a legitimidade das decisões a tomar não é apenas uma legitimidade europeia, é a legitimidade sobreposta de decisões europeias e decisões que envolvem os orçamentos nacionais. E a partir desse momento é no Conselho Europeu que confluem as duas legitimidades para poder garantir um rumo para o projeto europeu. Ora, isto tem correspondido a uma perda de posição relativa da Comissão. A Comissão ganhou poderes nesta crise, indubitavelmente, mas ganhou, sobretudo, poderes de natureza técnica, que são importantes, que são fundamentais, que são poderes muito relevantes em matéria de supervisão, de vigilância, de garantia do respeito pelas regras, e já agora que todos respeitem as regras. Todos. Os que têm déficits excessivos, mas também aqueles que têm excedentes excessivos. E é muito interessante o que se passou esta semana, quando, pela primeira vez na história da União Europeia, a Comissão abriu um processo por excedentes excessivos à Alemanha, no quadro do chamado equilíbrio macroeconómico, da análise dos desequilíbrios macroeconómicos. E, portanto, este vai ser um test case, para provar que a lógica do funcionamento da União não é apenas para punir os faltosos por baixo, perdoe-se uma expressão plebeia, mas punir também os faltosos por cima. Ora, dentro deste contexto, é verdade que a Comissão ganhou poderes técnicos, mas manifestamente perdeu alguma da sua capacidade de impulsão política. E eu acho que é importante para o futuro do projeto europeu ter uma Comissão forte, uma Comissão politicamente capaz de garantir e de ser, simultaneamente, o penhor da igualdade entre os Estados. Porque um sistema demasiado ancorado no Conselho Europeu é um sistema que introduz desconfiança quanto à igualdade do tratamento dos Estados no contexto europeu. E é aí que eu me permito, sem ousar ser desmancha-prazer, fazer uma observação crítica acerca de uma das recomendações a que vocês chegaram neste contexto do vosso debate. Eu percebo a recomendação que diz que o próximo Presidente da Comissão Europeia deve ser emergente do grupo político mais votado para o Parlamento Europeu e que essa seria, inclusivamente, a via para abrir a porta a, no futuro, uma eleição do Presidente da Comissão Europeia por sufrágio universal. Eu tanto percebo isso que a ideia foi formulada há 20 anos por Jacques Delors, que é o presidente fundador do think tank a que eu presido neste momento, a Notre Europe. E percebo as vantagens desta proposta. As vantagens dessa proposta introduzem algum drama e rosto nas escolhas. Porque o problema das eleições para o Parlamento Europeu normalmente é que são consideradas eleições de segunda ordem, porque elas não têm a dimensão da escolha que nós associamos a uma eleição. Nós, na eleição para o Parlamento Europeu, não punimos ninguém nem beneficiamos ninguém. Às vezes ajustamos contas com o governo que está em funções no país, manifestamos alguns estados de espírito através do voto para o Parlamento Europeu, mas verdadeiramente não há uma escolha de poder europeia, seja de composição de instituições, seja de rumo político, que dependa dessa opção da escolha para o Parlamento Europeu. Eu tenho o meu telemóvel desligado, portanto gostava de explicar que ainda não cheguei à fase em que interfiro comigo próprio. Mas se calhar lá chegarei. Agora, sendo eu capaz de perceber as vantagens da vossa proposta, acho que é, por uma questão de honestidade intelectual, acho que devo-vos alertar para os riscos da vossa proposta. É que, na realidade, uma Comissão Europeia que se torna excessivamente dependente do Parlamento Europeu
uma Comissão Europeia que seja totalmente parlamentarizada, no sentido de que seja a pura e simples emanação do Parlamento Europeu, é uma comissão que, para ser um órgão independente e autónomo e ter capacidade de contratualização com o Conselho Europeu, estará numa posição politicamente diminuída. Eu sei que isto é controverso, mas é uma discussão que nós não podemos evitar, porque nós, como portugueses, temos que decidir o que é que nos interessa mais também do ponto de vista nacional. E por muito brilhantes que sejam os deputados nossos ao Parlamento Europeu, e alguns estão aqui na sala, eles são 24. E o peso e a influência de Portugal no Parlamento Europeu é o que é. Em contrapartida, uma comissão com poder político reforçado, não é pela circunstância de agora ser presidida por um português, não pensem que é só isso, a existência de um comissário português tem um valor acrescentado na dinâmica política comunitária que, em meu entender, não deveria ser depreciado nas opções que nós portugueses tomarmos sobre esta matéria. Ora, se nós termos um órgão Rising Star, que é o Conselho Europeu, a Comissão Europeia tem que ter capacidade de contratualização política com o Conselho Europeu. E uma comissão excessivamente dependente do Parlamento Europeu é uma comissão que terá menos capacidade de contratualização com o Conselho Europeu. E por isso eu alertaria para este problema, chamando a atenção de que eu não quero privar a Comissão da sua base eletiva democrática do Parlamento Europeu. Mas a ideia que é incutida de que o futuro Presidente da Comissão Europeia sairá não do Conselho Europeu, mas do Parlamento Europeu, contrariando, aliás, o pressuposto do Tratado de Lisboa, que diz claramente que é o Conselho Europeu que escolhe um candidato, tendo em linha de conta os resultados eleitorais e mediante um processo prévio de consultas ao Parlamento Europeu, uma pura parlamentarização da escolha do Presidente da Comissão Europeia teria, a prazo, em meu entender, consequências negativas na afirmação da independência e da autonomia da Comissão Europeia, o que me parece ser fundamental para a nossa portuguesa leitura sobre o projeto europeu e para a circunstância de que a União Europeia é uma união de Estados e uma união de povos, e se o Parlamento Europeu é, obviamente, o órgão legítimo representante dos cidadãos europeus, não podemos prescindir da mediação que, na dinâmica democrática europeia, introduz a circunstância de existirem Estados e a instância de representação dos Estados ser o Conselho Europeu. Portanto, dentro destes limites em que não estrago a festa, mas demarco uma pequena diferença, eu agradeço muito a atenção que tiveram e a gentileza de me convidarem.